Oi, pessoal, meu nome é Roberto, sou professor, pintor, escritor e faço postagens regulares no Facebook, Instagram e YouTube. O povo maori da Nova Zelândia praticava a tatuagem em belas formas curvilíneas, como ocorre com outros povos do Pacífico considerados em outros programas dessa série. Os Maori também, como os outros povos, relacionavam a origem de suas tatuagens a seres divinos, e a tatuagem tinha relação principalmente com o nível social, além de servir de adorno e elemento de espiritualidade para aumentar o mana ou o poder da pessoa. A tatuagem maori era bem dolorosa, como as de outros povos, e era praticada até mesmo em áreas sensíveis, como os lábios. Os instrumentos, os artistas e a própria tatuagem eram considerados sagrados. A tatuagem era chamada em maori tamoko. Era diferente da tatuagem tradicional, pois a pele era cortada com um cinzel em vez de ser perfurada. Isso deixava a pele com rachaduras em vez de uma superfície lisa. Como exemplo dos padrões da tatuagem maori, vemos na foto um autorretrato esculpido em madeira num poste da casa de reunião cerimonial feita por um artista chamado Haanhuri Rukupo. O estilo linear no rosto é típico de tatuagens maori com linhas longas e elegantes que acentuam os contornos do rosto. Mas os padrões tatuados eram altamente individualizados. Por incrível que pareça, no período da colonização, líderes maori usavam esses padrões como assinatura, já que o idioma maori não possuía escrita. Na imagem, vemos o padrão de tatuagem facial usado como assinatura pelo chefe Temoranga, num documento datado de 15 de março de 1815. Outro exemplo é a assinatura do líder TPI Kupe. A filha dele foi executada e seu cadáver devorado em cerimônia canibal de tribos nortistas que atacaram a área do povo dele. A Nova Zelândia era colônia inglesa e TPI Kupe foi a Londres pedir auxílio em armas para derrotar as tribos nortistas. E ele sabia desenhar de memória não apenas os padrões geométricos de suas tatuagens faciais, como vemos na imagem, mas até mesmo os de seu irmão e de seu filho. Ele afirmou que uma marca logo acima de seu nariz representava o seu nome. E é impressionante porque ele desenhava sem precisar de um espelho a sua própria tatuagem. Ou seja, as tatuagens tinham funções religiosas, sociais e ideológicas e eram também quase como que fosse um tipo de escrita. Segundo informantes, porém, apesar da importância da tatuagem, nem todos os chefes eram tão tatuados como os exemplos que eu citei. Parece que a tatuagem maori, apesar de importantíssima, era também regulada pela paciência do tatuado em aguentar a dor e pelo tempo disponível do artista. Mesmo assim, pelo menos em certas tribos, não se permitia que homens de um nível social inferior fossem tatuados na testa, lábio superior e queixo. A tatuagem também servia para a pessoa ficar mais atrativa para o sexo oposto. A variedade de padrões era surpreendente, mas o escritor John White, numa coleção de 6 volumes sobre a história dos Maori no final do século XIX, apresentou um padrão bem simples que vemos na imagem, em contraste muito grande com os arabescos que conhecemos da arte da tatuagem em geral do Pacífico. Para os Maori, uma pessoa não tatuada era insignificante ou plebeia. Na imagem, vemos um padrão usado na testa. Para ilustrar as diferenças de estilo de padrões, eu vou apresentar agora outro padrão para a testa. Apesar das diferenças, é evidente que os padrões tinham certas semelhanças de acordo com a área do corpo. Por exemplo, vemos agora padrões relacionados ao nariz. Do mesmo modo, os padrões nos cantos dos olhos
também tem óbvias semelhanças, como vemos na seguinte imagem. Em resumo, é notável que, apesar de os padrões seguirem uma certa ordem segundo as diferentes partes do corpo e as posições das linhas principais seja parecida, nenhum maori tinha tatuagens iguais ao de outro maori. As linhas naturais da face que se sobressaem com a velhice parecem ser as que orientavam a composição das imagens tatuadas. Os padrões das tatuagens também apareciam em objetos, como o desse cajado com padrões de tatuar na coxa, que eram usados na coxa. Outro aspecto revelador das tatuagens são as cabeças mumificadas. Na imagem, vemos um desenho reproduzindo uma cabeça mumificada. Quando alguém morria com tatuagem, que os maoris chamavam de moko, muitas vezes a cabeça era preservada, o cérebro e os olhos eram removidos, com todos os orifícios selados com fibra de linho e goma. A cabeça era então fervida ou cozida antes de ser defumada em fogo aberto e seca ao sol por vários dias. Era então tratada com óleo de tubarão. Essas cabeças preservadas, chamadas de toimoko, eram mantidas por suas famílias em caixas e trazidas apenas para cerimônias sagradas. As cabeças de chefes inimigos mortos em batalha também eram preservadas. Esses toimoko, considerados troféus de guerra, eram exibidos e ridicularizados. Elas foram importantes nas negociações diplomáticas entre tribos em guerra, sendo o retorno e a troca de cabeças mumificadas uma pré-condição essencial para a paz. Para os ilhéus, o corpo era apenas o apoio para a cabeça. De fato, em toda a área da Polinésia, as cabeças são representadas artisticamente em dimensões maiores que as normais. Essa ênfase na cabeça é um dos elementos que confirmam a unidade essencial das artes do Pacífico, apesar das muitas diferenças de estilo. No próximo programa veremos a tatuagem de outras ilhas do Pacífico. Espero que vocês tenham gostado. Links com informações sobre livros que eu publiquei, grátis, estão na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês. Até a próxima.